Gente, meu nome é Rafael, eu faço parte do IDDH, lá do Rio de Janeiro. A gente trabalha também com a questão da prisão preventiva. E seguindo o que a gente iniciou na parte da manhã, lembrando que a gente está fazendo aqui um debate sobre a situação prisional, né? E para além da gente ter uma análise, um diagnóstico, que certamente vai levar a gente ao pessimismo da razão, a gente conseguir ter também propostas para a gente sair daqui também com o otimismo da vontade. E então, assim, eu vou tentar fazer uma sistematização dos encaminhamentos, da plateia, das propostas, para, no final, a gente resumir o que foi acumulado aqui nesse debate. Então, agora eu queria passar para a professora Maria Tereza Sadek, que ela vai iniciar a apresentação da mesa de agora. Então, para começar, eu queria dizer o seguinte. Eu vou partir de algumas afirmações que talvez contrariem algumas das exposições aqui. As leis fazem diferença. As leis não mudam a realidade, mas elas fazem diferença. Então, vejam, eu vou até partir de um exemplo que foi dado. A Lei Maria da Penha não muda a realidade imediatamente de violência contra a mulher, mas ela tem um impacto nesta violência. Então, eu vou afirmar de novo, as leis fazem diferença. Então, este é um aspecto. Segundo aspecto que eu quero afirmar. Nós temos uma tendência no Brasil muito forte à judicialização. Tudo é judicializado, as relações sociais são muito judicializadas. E no interior dessa tendência, nós temos uma tendência enorme na direção da criminalização. Ou seja, nós judicializamos demais e criminalizamos demais enquanto um dos aspectos. Terceira afirmação. As instituições importam e as instituições fazem diferença. Com frequência, nós comparamos as instituições brasileiras com as instituições de outros países, quer latino-americanos, quer europeus. Eu gostaria de lembrar uma diferença muito singela e que prejudica a comparação. Em todos os países latino-americanos, o Ministério Público, que tem uma função institucional tão importante no sistema criminal, não dispõe das mesmas atribuições que dispõe no Brasil a partir da Constituição de 1988. Isso implica em desempenho diferente. Na maior parte dos países, o Ministério Público é a Fiscalia, e a Fiscalia cabe, sobretudo, funções de natureza criminal, de natureza penal, e não tem atuação na área civil. A nossa Defensoria Pública também tem singularidades em relação às demais defensorias. A nossa Defensoria Pública é constitucionalizada. Na maior parte dos países latino-americanos, ela não é constitucionalizada. E quero afirmar, isso implica indiferenças na atuação. Então, é bom que a gente tenha esse panorama na mão. Por outro lado, quando se compara, por exemplo, com o Chile, eu gostaria de lembrar que a reforma do sistema judicial chileno se baseou, sobretudo, numa reforma criminal, de natureza criminal. E não foi na área civil como aconteceu aqui no Brasil. A nossa emenda 45 de 2004, ela prestou muito mais atenção no desempenho do Judiciário e do Ministério Público e da Defensoria Pública em outras áreas. Bom, essas são questões, são afirmações que eu quero fazer de uma forma assim, muito taxativa mesmo, porque baseadas em dados da realidade. Agora eu quero passar para o segundo ponto da minha intervenção aqui, ou da minha reflexão, a partir do que foi exposto. Na verdade, eu posso resumir todas as exposições
em diferentes aspectos ou diferentes fotografias do sistema criminal brasileiro. Então, eu tive fotografias com zoom mais aumentado em direção a alguns aspectos, outras fotografias com zoom mais aumentado em relação a outros aspectos. Mas, a rigor, essas fotos são fotos ou são imagens ou são diagnósticos que provocam indignação, que provocam inquietação, mas, por outro lado, tal como já se disse aqui, não é nada que não se conhecesse. Ou seja, todos nós, de alguma forma, temos informações sobre isso. O que me parece muito importante é tentar buscar, a partir deste relativo consenso em relação ao diagnóstico, algumas políticas, algumas saídas, algumas soluções para este diagnóstico. Ou seja, se nós temos uma relativa concordância, relativa, não estou dizendo que é total, concordância em relação a esta fotografia que foi feita, a este diagnóstico que foi feito, quais são políticas que nós poderíamos pensar? E aqui eu gostaria de sugerir que nós não nos baseássemos única e exclusivamente em políticas de longo prazo, porque é necessário que a gente faça distinção entre atuações que possam vir a ser feitas a curtíssimo prazo, a médio prazo e a longo prazo. Por outro lado, eu gostaria também de dar algum dado de realidade. Estava conversando com um juiz que é do Amazonas e imediatamente eu lembrei, realmente a realidade no Amazonas não é a realidade em São Paulo. Ou seja, nós temos um mínimo denominador comum, mas nós temos que pensar em soluções que sejam adaptáveis ou que sejam permeáveis às diferenças das diferentes realidades subnacionais. Isso me parece que é um dado assim, bastante relevante. Por outro lado, eu acho que quando nós pensamos em soluções, tem uma saída que diz respeito imediatamente a nós. Ou seja, a nossa incapacidade, as nossas deficiências em relação a um diálogo com aqueles que estão do outro lado. Ou seja, com frequência nós traduzimos, nós sintetizamos a nossa bandeira em traços ou em qualidades que fecharam o diálogo. Ou seja, quando se diz por aí, direitos humanos é o direito do bandido ou não sei o que se está fazendo? Se está desvirtuando uma bandeira que não é apenas uma bandeira relativa aos direitos humanos, mas é a dignidade da pessoa, é o reconhecimento dos direitos civis, enfim, é uma bandeira muito maior do que aquela bandeira que foi traduzida. Então, tem uma coisa que eu acho que é de curto, de médio e longo prazo, que diz respeito a nós, que é a abertura de diálogo com os demais. E eu acho que esse diálogo é um diálogo muito difícil, é um diálogo que poucas vezes tem sido feito e é uma necessidade premente. Outra questão que me parece também muito importante diz respeito àquilo que nós chamamos de sistema da justiça criminal. Esse sistema tem problemas no ato de prisão, tem problemas no encarceramento, tem problemas no processamento e tem problemas na soltura. Ou seja, é como se eu dissesse, eu tenho um processo inteiro que tem problemas na entrada, no interior e na saída. Ou seja, eu, tal como o Inácio, eu não sou a favor de se dizer não é para se prender, eu acho que é para se prender. Há situações em que se tem que prender.
Há metas que se tem que cumprir, é melhor ter metas do que não ter nenhuma meta. No entanto, se tem que estabelecer quais são essas metas e se prender para quê? E uma vez preso, o que se quer fazer lá dentro? Ou seja, essa pessoa que foi presa, ela perdeu os seus direitos enquanto indivíduo? Não, não perdeu. Então, é isso que se tem que combater. Então, ao se combater isso, nós temos que pensar que a nossa bandeira não é apenas de ordem humanitária, a nossa bandeira é também de ordem política, é de ordem sociológica, é de ordem econômica. Ou seja, o sistema tal como existe hoje, ele não traz benefícios para aquele que é encarcerado, não traz benefícios para as bandeiras mais dignas ligadas a princípios humanitários, mas traz benefícios para alguns. E eu vou dar alguns exemplos. Muitas vezes se argumenta que é necessário o aumento dos operadores do sistema de direito porque nós temos uma população prisional muito elevada. Então, se diz, como é que eu posso, com apenas 15 mil juízes, lidar com essa quantidade enorme de presos? Como é que eu posso, com esse número reduzido de promotores, lidar com esse número enorme de presos? Como é que eu posso, com essa população de defensores, lidar com a possibilidade de uma defesa que seja minimamente razoável? Então, a rigor, embora se diga que não, essa situação traz benefícios para as corporações. Porque elas encontram, neste dado de realidade, que é um dado inegável, uma justificativa para o seu próprio crescimento. E, mais do que para o seu próprio crescimento, uma justificativa para os seus privilégios. Então, nós já ouvimos defensores, por exemplo, discutirem se eles deveriam ter direito a andar armados ou não. Isso é por quê? Porque nós temos uma grande população carcerária. Por outro lado, nós temos também que pensar que esse sistema é sistema no nome, mas ele não é sistema no seu azeitamento. O que eu quero dizer com isso? As relações polícia, Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário, não são relações azeitadas. Na verdade, nós temos, entre esses operadores, uma situação de tensão. E a tensão é tanto maior quanto mais próximo cada um desses operadores está do outro. Ou seja, a tensão maior da polícia com o Ministério Público. A tensão maior do Judiciário é com o Ministério Público. Os defensores têm tensão, de um lado, com os advogados pro bono, com as associações de advogados, com a OAB e etc. e tal, e, em parte, com o Ministério Público e com a polícia. E, a rigor, as atribuições dessas instituições, quando dizem respeito não a si próprias ou às suas funções, mas em relação às outras, não são cumpridas. Por exemplo, cabe ao Ministério Público o controle externo da atividade policial. E de todas as atribuições do Ministério Público, aquela que apresenta maior deficiência, inclusive reconhecida pelos próprios promotores e procuradores, é exatamente essa. Cabe aos juízes o controle do sistema prisional. No entanto, esse controle é meramente formal. É um controle que é aquilo que nós chamamos, para inglês ver. Ou seja, a principal deficiência de todas as instituições está exatamente no seu elo de ligação com as demais. Então, nós temos uma situação aí que, para que não escape a Defensoria Pública. As pesquisas mostraram, a da Julita mostrou isso claramente, que a Defensoria Pública não cumpre, a rigor, o seu papel, ou não cumpre da forma que se espera o seu papel, na relação que ela tem com o indivíduo encarcerado.
Ou seja, muitas vezes, e isso me impressionou muito quando eu li a pesquisa, o defensor aparece no dia da audiência. Ou seja, a pessoa esteve solta e abandonada durante um longo período de tempo, às vezes mais do que aquilo permitido pela lei. E aí eu digo, as leis fazem diferença. O que é que me permite dizer que esse trabalho foi deficiente? Porque a lei diz que essa assistência tem que ser cumprida no intervalo muito menor de tempo. Então, de novo, eu quero dizer que nós temos que pensar num diálogo interinstitucional, em pensar como é que se é possível ou não azeitar esse sistema. É um sistema inteiramente disfuncional, do ponto de vista da sua finalidade. Quer dizer, não existe forma melhor de eu avaliar esse sistema quando eu me pergunto. Bom, hoje está em todos os jornais. O Brasil descumpre a meta sobre homicídios. É aquilo que já se fez referências. Aqui diz o seguinte, bandido sem arma é a maioria dos presos em flagrante. CNJ acha 26 mil processos de presos parados no estado de São Paulo. Não são 26, apenas fazendo um parênteses, não são 26 mil processos, são 26 mil indivíduos abandonados. Não são processos, não são papéis que estão lá numa gaveta esquecida. São indivíduos que não são mais sujeitos de direitos. E é por aí que também eu quero fazer uma outro tipo de lembrança e de afirmação. Nós evoluímos muito do ponto de vista dos direitos, passando dos direitos de primeira geração, segunda geração e terceira geração. E, de uma certa forma, houve um descaso dos direitos de primeira geração. Então, nós atuamos muito no que se refere aos direitos sociais. As políticas públicas voltadas aos direitos sociais têm o controle do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Poder Judiciário. Nós temos um proativismo em relação a todos os direitos sociais, sejam eles de saúde, de educação, de moradia. Nós temos os direitos de terceira geração, nós temos um grande evento aí, o Rio +20, que é um direito de terceira geração, que é um direito ao meio ambiente livre, saudável, etc. e tal. No entanto, o direito mais antigo, o direito primeiro, o direito básico, que é o direito civil, tem sido desprezado por todas as instituições. Todas. E vou dizer por quê. São os direitos que apresentam menor visibilidade. Então, todas as instituições, elas aparecem mais, elas adquirem maior prestígio quando elas atuam nas áreas relativas aos direitos de segunda e terceira geração. Então, óbvio que existe um problema cultural que todos aqui já lembraram, que era a ideia de que preso tem que ser maltratado, bandido bom é o bandido morto, e daí por diante. Mas também existe uma desqualificação das instituições no que se refere ao direito civil. Os direitos civis têm sido muito abandonados, muito desprezados, e a ideia da prisão como possibilidade de ressocialização, de reinserção dos indivíduos na sociedade, essa então nem se diga. A prisão hoje é fim da linha, do ponto de vista da ressocialização. Ou seja, a ideia de que entrou na prisão, nunca mais vai se adaptar à sociedade, é um dado que pode ser examinado em todo e qualquer lugar. Daí a reincidência, daí a dificuldade de se encontrar emprego para ex-preso, daí a dificuldade das metas do CNJ de encontrar trabalho e reinserção social para aqueles que saíram do sistema prisional. Então, eu acho que nós deveríamos pensar em mecanismos de valorização ou de revalorização dos direitos civis, que foram vistos durante muito tempo como direitos liberais, direitos burgueses, direitos que não faziam diferença.
mas, a rigor, são os direitos básicos, e são com esses direitos que nós, que temos alguma sensibilidade em relação ao sistema prisional, temos que lidar em primeiríssimo lugar. Então, para que nós também não caiamos na pura desesperança, eu acho que é possível se retirar daqui algumas políticas. E o que eu quero dizer é o seguinte: política pública não é caridade pública. São duas noções absolutamente diversas e antagônicas. E muitas vezes se confunde a atuação das organizações ligadas aos direitos humanos como atividades caritativas. Não são atividades caritativas, porque são atividades ligadas a direitos. Não é que se está fazendo um favor, se está garantindo um direito. E é isso que nós temos que tomar consciência. Cada uma dessas instituições que compõem a rede não é uma instituição de caridade. Não é uma instituição que está fazendo esmola, que está dando esmola, mas é uma instituição que preza direitos. É uma instituição que se funda nos valores dos direitos, que sabe que os direitos têm que ser universais. Então, não é o preso provisório que tem que ser bem tratado. É todo e qualquer indivíduo que tem que ser bem tratado. Então, é a ideia de que indivíduo tem que substituir, tem que ser mais forte do que a ideia preso. E a sua qualificação como preso, ela vem depois e não vem antes. Ou seja, toda a ideia de que o indivíduo tem que ser respeitado e, portanto, se trata de um direito e não de uma caridade, me parece absolutamente fundamental. Mas é a partir daí que eu acho que nós poderíamos imaginar como é que seria possível se pensar em políticas públicas que provocassem diferenças a curto, a médio e a longo prazo. A longo prazo, todos nós sabemos onde queremos chegar. O nosso problema está no curto prazo e no médio prazo. No curto prazo e no médio prazo, nós sabemos que não podemos fazer tudo. Nós teríamos que ser capazes de eleger prioridades. Ou seja, ainda que nós pudéssemos focar numa única coisa, qual é essa única coisa que vai provocar uma grande diferença? Qual é essa única coisa? Por exemplo, se eu for me basear na pesquisa feita no Rio, eu sei que tem uma coisa, uma única coisa, uma atividade sozinha, que só ela vai implicar uma diferença absurda no sistema. É você ter um defensor a cada vez que alguém for preso. Isso faz diferença. Eu não sei se é este o tema para todo e qualquer sistema prisional espalhado pelo país. Eu acho que talvez no Amazonas a questão mais fundamental esteja ligada à ressocialização. Pode ser que em outro lugar a defensoria tenha uma atuação que não seja de omissão, ou que não seja de ausência durante um longo período de tempo. Mas eu acho que nós teríamos que eleger prioridades. Eu sei que as características atuais, tanto de recursos humanos como recursos materiais, não nos permitem atuar em todas as áreas. E se nós falamos em políticas, nós somos obrigados a eleger prioridades. Eleger prioridade não significa dizer que nós estamos abandonando algumas coisas, mas significa dizer que nós temos uma meta e que, para atingir esta meta, nós vamos dar um passo, depois outro passo, por mais frustrante que isso seja. Eu sei que é frustrante diante deste quadro que foi apresentado, que a gente só possa atuar em alguns aspectos. Mas nós somos poucos e, eu repito, além de sermos poucos, nós, com frequência, fechamos o diálogo. E eu acho que é uma tarefa que nos cabe
é fazer com que esse diálogo seja retomado, com que seja possível que aqueles que pensam diferente da gente, que aqueles que atuam diferente da gente, sejam minimamente sensibilizados para essa realidade. Porque eu diria o seguinte, de todas as questões sociais que afligem este país, nenhuma questão é sujeita a tamanho preconceito e a tamanha negação quanto esta. Se eu ver aqui com uma causa de alguém que está com fome, de alguém que está sem leito, de alguém que está sem escola, esta causa é uma causa que certamente adquire simpatia. Mas a causa do sistema prisional não causa simpatia. Nós temos que provocar uma inversão nisso. Nós temos que saber trabalhar com isso. Caso contrário, nós estamos fechando o diálogo, seremos cada vez menos, e aí nós poderíamos fazer aquilo que a Julita lembrou, quer dizer, eu tenho um delegado, eu tenho um juiz, eu tenho um defensor, eu tenho um promotor, e daí por diante. Então, eu acho que a grande lição que a gente pode tirar do dia de hoje é não apenas esse diálogo entre as instituições e pensar num sistema que possa funcionar, mas também na eleição de prioridades. Vamos eleger prioridades, vamos eleger políticas que nós sejamos capazes de cumprir, políticas que nós sejamos capazes de estabelecer uma estratégia para chegar até aquilo que ela definiu como prioridade. Então, é fundamentalmente isso que eu gostaria de dizer, e dizer que o dia de hoje, deste ponto de vista, foi muito produtivo, porque criou uma série de quadros, fez uma série de diagnósticos e, de alguma forma, nos capacitou para pensar em saídas, em soluções que sejam soluções de natureza institucional. Ou seja, não adianta eu ter mais um delegado dessa forma, mais um defensor, mas é a instituição que tem que trabalhar de uma outra forma. Muito obrigada. Obrigado, professora Maria Tereza. Respeitou rigorosamente o tempo. Agora eu passo a palavra para o Antônio Mafezoli, defensor público. Também queria cumprimentar a organização do evento pela riqueza do tema, das pessoas convidadas a participar, me penitenciando por não ter podido chegar antes aqui e aí poder usufruir desse debate, aproveitar do que aconteceu antes. Agradecer o convite e dizer da honra de estar nessa mesa do lado da professora Sadek, que é uma referência para nós, defensores públicos, a única pessoa que até hoje ganhou o título de defensora pública honorária, e todas as críticas dela e observações são extremamente pertinentes e super importantes para a gente. E por conta disso, eu queria fazer uma primeira discordância a você no que toca ao problema do conflito entre atores do sistema, né, do nosso conflito dos defensores com a advocacia pro bono e ONGs, que você mencionou. Eu discordo disso, acho que nós temos, e aí eu tenho certeza, nós temos um conflito declarado, aberto e justificado, e vamos defendê-lo sempre, com a defensoria dativa, com o modelo de... Pode. A pesquisa da Julita diz o oposto. Você está falando de São Paulo, eu estou falando do Brasil. Então, mas eu queria, do nosso ponto de vista aqui de São Paulo e agora da Associação Nacional que eu ajudo a representar, dizer que nós, em relação à advocacia pro bono, e você fala isso na frente aqui de vários parceiros, uma situação complicada. Pois é. Né? Aqui em São Paulo nós sempre tivemos, quando o Instituto Pro Bono foi criado, estivemos aqui, era um momento em que não havia defensoria pública, e a grande questão era do desvio do foco. Né? A política pública, começando do básico, né? O que está previsto na Constituição, o modelo público previsto na Constituição, não é o da advocacia pro bono, nem o da dativa, agora tem uma PEC, né? Para a competência concorrente da advocacia em prestar assistência jurídica integral e gratuita.
Enfim, e aí o risco, né, de você desviar a atenção para a necessidade de criar a Defensoria Pública no Estado de São Paulo naquele momento. Hoje nós estamos, ainda continuamos num conflito aberto com a Defensoria da Ativa no Estado de Santa Catarina, num momento em que o projeto está tramitando lá. Né, com a decisão do Supremo no Madin, declarando inconstitucional aquele modelo, o governo acabou de apresentar um projeto de lei criando a Defensoria Pública em Estado de Santa Catarina. Por sorte nossa, sorte não, por competência de um trabalho que vimos desenvolvido e que você tem um importante papel nisso, com a alteração da lei nacional, né, da 132, o modelo estrutural geral da Defensoria Pública é bom, né? Inclusive com a previsão de ouvidoria, por exemplo. Então, eles tiveram que respeitar a lei nacional. Então, o projeto de defensoria em Santa Catarina é bastante razoável, né? Embora o tamanho seja muito reduzido. E aí conclamo todos, a Luciana está com essa função, várias entidades aqui, vários parceiros, a acompanharem, a mobilizarem as suas bases também lá para Santa Catarina, porque o projeto está tramitando na Assembleia. Então, a questão é essa, né? Eu acho que a gente tem parceria, as defensorias têm parceria com entidades que fazem advocacia e fazem advocacy também. Achamos importante essa parceria estratégica com nichos, pessoas que fazem e entidades que fazem advocacia especializada em algumas matérias. O nosso grande conflito, para dizer então que não exista nenhum com essa área, é com a Defensoria da Ativa Geral, esse tipo de nomeação, convênio, tal, que acaba sendo desarticulado. Queria dizer também que concordo, e acho que eu ouvi já algumas referências à pesquisa da professora Julita, que não conheço a fundo a pesquisa, mas acho que nós temos sim, isso pode servir como desculpa, e em São Paulo ainda vamos fazer isso por um bom tempo, o nosso pequeno tamanho acaba sendo uma justificativa para que não trabalhemos direito, né? Lembrar a todos, né, caso não saibam, né, o pequeno número de defensores públicos no Brasil é menos de 1/3 do número de juízes. Os defensores públicos no Brasil todo não estão em 43% das comarcas, o que significa que tem 57% das comarcas, que não são nem os municípios, né, e que respeitam uma lógica que também não é a ideal de onde tem que haver um órgão de distribuição de justiça. Mas, enfim, nem isso, nem as comarcas em si, em 57% delas nós não estamos. E um parênteses também para dizer, aos que não saibam, não sei se você já soube disso, né, o governador assinou um projeto de lei criando 400 cargos em São Paulo, provavelmente nos próximos 4 anos. Então, ao final de 4 anos, nós vamos chegar quase ao dobro do que somos hoje, né, e posso dizer que a gente vai estar 50% longe ainda do ideal, mas a gente tem que se avançar paulatinamente. Esse número também do baixo número de defensores públicos no Brasil permite também reconhecer que onde nós estamos, nos estados, nos poucos estados onde nós temos ampla cobertura, e num dos casos o Rio de Janeiro, nós não atendemos bem. Então, mesmo que a gente, o número ideal, né, que esteja em todas as comarcas, e não li a pesquisa, mas pelo que já ouvi, reconheço que a gente ainda tem falhas que poderia tentar entendê-las. Alguma coisa acho que vou mencionar sobre isso, mas acho que a gente ainda está longe do trabalho ideal. Eu estou achando, porque eu não conheço os dados, vocês estão provando isso a partir de pesquisas. Acredito que, e em São Paulo, mesmo onde nós estamos, onde nós podemos prestar um pouco melhor esse serviço, apesar do histórico de nascimento da Defensoria Pública aqui e tal, acho que tem um grande distanciamento, né? Acho que tem uma inércia do funcionamento do sistema de justiça, que mesmo numa instituição nova como a Defensoria de São Paulo contamina. Acho que a formação dos profissionais do direito em geral, a começar da formação acadêmica, é extremamente falha. E a institucional, que poderia tentar corrigir isso, ou aprimorar ou minorar, ainda é muito suficiente. Na Defensoria nós discutimos muito isso desde o processo de criação, para não correr esse risco, né? E hoje reconheço, 6 anos depois, que a gente não conseguiu tratar disso bem. Então, ainda a gente
os profissionais que adentram a todas as instituições vêm, né, de uma determinada classe social, na sua grande maioria, de cursos de direito também, na sua grande maioria, de um determinado formato, tecnicista, despolitizado, e que vão trazer isso, vão refletir isso na sua atuação. Então, acho também que esse é um foco da formação, tanto acadêmica quanto institucional, nos treinamentos, nas capacitações, nos estágios probatórios, que as entidades, em geral, têm que atentar. Acho também que, em tudo, desde o começo do processo de criação da Defensoria Pública em São Paulo, eu só vejo um método que não é garantia de sucesso, de eficácia do que se vai conseguir, mas que não vejo como passar sem ele em qualquer discussão de alterações institucionais, de formas de atuação institucional, de controle, de fiscalização, que é o da transparência e da participação social. Na Defensoria de São Paulo, nós estou falando o movimento pela criação da Defensoria Pública em São Paulo, que de 2002 a 2006 conduziu esse processo que levou à lei, construiu um projeto em que imaginava, naquele momento do zero, mecanismos de participação da sociedade civil na gestão e fiscalização do órgão. Basicamente, resumo, na ouvidoria externa e nas conferências bianuais para definição do plano anual de atuação. Este modelo, que no caso da Defensoria depois foi reproduzido na lei nacional e hoje vale para todo o Brasil, e um detalhe interessante em relação ao Rio de Janeiro, em que a pesquisa mostra a falha na atuação, é o estado onde há maior resistência armada e formalizada contra a ouvidoria externa, né? Eles entraram com uma DIN no Supremo questionando a ouvidoria externa, a associação entrou como amigos, né? E várias entidades lá participaram da tentativa de democratização do processo de escolha do ouvidor geral lá, que é um defensor aposentado, e foram excluídas, né? Então, essas coisas não estão dissociadas para mim em relação à forma de atuação da Defensoria do Rio de Janeiro. Mas eu acho que essa formas de participação externa, no nosso caso, a ouvidoria e as conferências, são alguma luz, alguma forma de você conseguir algum resultado prático. Nas outras instituições, e vou dar um exemplo daqui a pouco concreto sobre isso. Nas outras instituições, nós temos, com a emenda 45, a criação dos conselhos nacionais, né, da Justiça e do Ministério Público. E aí eu faço uma exortação a todos nós de quanto nós, né, as nossas entidades, nos apropriamos desse processo. Né, quanto acompanhamos as indicações para os conselhos, né, lembrando que há duas vagas para representantes da sociedade civil nos dois conselhos, e eu acho que se tiver aqui uma ou duas pessoas que saibam quando aconteceu a última indicação de representante da sociedade civil, quem foi indicado, vai ser muito. Então, nós estamos abrindo mão de um importante espaço, né? Eu sei que, por exemplo, tem pelo menos dois representantes de sociedade civil hoje trabalhando nos conselhos, que eram assessores do presidente Sarney. Então, eles não eram representantes da sociedade civil, eram consultores do Senado, né, advogado do Senado, sei lá como chamam. Então, algumas entidades de direitos humanos têm se mobilizado já há algum tempo para rediscutir essa forma de indicação, reformular, criar algum sistema, e também em relação à indicação para os tribunais superiores, né, de ter algum processo democrático mais amplo, mais republicano, né, mas nos conselhos, no CNJ e no CNMP, eu acho que a gente tem falhado bastante, e apesar de tudo de relevante que o CNJ tem produzido, o CNMP, no meu ponto de vista, não, nem tanto quanto o da Justiça, mas ainda assim, né, uma efetiva participação, ainda que em uma ou duas vagas, é um número reduzido em relação ao tanto de representantes institucionais que foram colocados lá, ainda assim são espaços que está garantido e deveríamos nos apropriar.
e trabalhar, ter isso como pauta, né, do aprimoramento institucional de todas as instituições. A ANADEP tem trabalhado pelo aprimoramento institucional das defensorias, mas também do Ministério Público e do Poder Judiciário, para que haja mais instrumentos efetivos de participação dentro dessas instituições. E cito para isso um exemplo do que, e acho que até que justificou, salvo engano, me lembro que quando me convidaram para participar disso, de um processo que nós fizemos recentemente na Defensoria para definir justamente o atendimento dos presos provisórios na Defensoria de São Paulo, a definição de uma política de atendimento a presos provisórios. Considerando que nós estamos em São Paulo em 29 cidades, somos hoje 500 defensores, não atendemos nem na cidade de São Paulo, onde tem a maior parte do número de defensores, não estamos em todos os fóruns, enfim. Na Defensoria de São Paulo, essa proposta de atendimento, de definição de uma política de atendimento que nunca existiu, né, também inercialmente herdamos a forma de atuação do órgão que anteriormente prestava assistência aqui, que era a PAJ, né, que é o mesmo dos outros estados do Brasil, né, de que o defensor, antes o procurador, fica no fórum, na sua sala, e quando só vai encontrar o preso na primeira audiência em que ele é trazido ao fórum. Melhorou um pouquinho o controle que a Defensoria pode exercer em relação às prisões com uma lei, acho que é de 2009, que prevê o envio das cópias dos autos de prisão em flagrante em 24 horas para a Defensoria. Então, isso ajudou um pouco e várias injustiças nós conseguimos intervir antes, porque isso tem funcionado em várias partes do Brasil, mas ainda assim não é o contato com o preso, nada, é só uma verificação formal das formalidades da prisão em flagrante. Fazer um parênteses também que também não é tudo isso, porque como a nossa polícia trabalha, né, com o tipo de crime que chega até lá, tal, essa fiscalização também não é a mais eficiente. Mas, enfim, nós começamos a discutir no âmbito do Conselho Superior da Defensoria de São Paulo uma política de atendimento. Esse processo ele foi aberto para a sociedade civil em audiência pública e em consulta pública. E várias das pessoas que estão aqui participaram ativamente, insistentemente. É um processo que acabou enfrentando alguns obstáculos e, no final, foi aprovado o texto, em grande parte defendido por várias entidades que estavam aqui, prevendo duas modalidades, né? A primeira da requisição do preso, que os defensores passem a requisitar a vinda do preso exclusivamente para a conversa com o defensor antes do momento da apresentação da resposta à acusação por escrito. Essa era a proposta das entidades, várias entidades junto com a ouvidoria, do nosso núcleo de situação carcerária, de vários colegas que atuavam na área criminal, mas se admitiu a possibilidade de, em alguma cidade, esse primeiro atendimento ser feito no estabelecimento penitenciário. Alguns fazem isso hoje em algumas localidades, em Diadema se faz, em São Vicente Santos se faz. Então, os defensores têm a possibilidade de ir ao presídio e fazer esse primeiro atendimento lá. O mais importante disso, eu acho, é o processo. Ouvir pessoas, ouvir entidades que possam contribuir com qualquer forma de atuação, que não só só a partir da visão que os defensores públicos possam ter. Isso por fim, encerrando, fazer também, informar, né, acho que isso é extremamente bastante recente, tinha que ter falado no primeiro tópico, quando comentei sobre o modelo público e o confronto com a Defensoria Dativa, que na Assembleia Geral da OEA, de começo de junho, de 3 a 5 de junho, em Cochabamba, foi editada uma nova resolução da OEA, da Assembleia Geral, reconhecendo a importância do trabalho dos defensores públicos oficiais nas Américas, ou na América, que é uma só, né, como a importância da promoção e defesa dos direitos humanos e
fugiu o nome agora, a exaltação, a provocação com aquele linguagem diplomático para que os Estados-membros que não tenham defensoria pública avaliem a possibilidade de criá-las no seu ordenamento e os países-membros que têm defensoria que as dotem de independência e de autonomia e independência funcional, reconhecendo essas prerrogativas e garantias como importante para o desempenho da função. Então, também nesse conflito sobre modelos, que aqui no Brasil se tenta, somente a partir da OAB, em alguns estados, discutir qual é o melhor modelo, mais uma resolução da OEA, o ano passado houve uma, agora acabou de sair outra, defendendo que este modelo, para a realidade americana, com nossos índices de exclusão social e tal, esse modelo público é o mais eficiente, tem que ser desenvolvido. Era isso, obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite que me foi formulado, estar aqui, é um prazer, uma honra. E eu queria começar a iniciar alguns comentários, primeiro com a professora Sadek, eu já acompanho todo o seu trabalho, e acho que uma colocação que foi muito feita aqui, a questão de azeitar o entrosamento entre as instituições. As instituições, não tenham dúvida nenhuma, não estão azeitadas, não tem, no momento, pelo menos, nenhuma intenção de azeitar. E nós precisaríamos encontrar, professora Sadek, um mediador que pudesse unir todos esses pensamentos, ou em congresso, ou não sei qual seria o instrumento adequado, para que nós pudéssemos atingir uma finalidade comum ou algum ponto que fosse comum. Mas a formação de cada instituição, a formação, ainda é uma formação diferenciada. Nós, e eu digo e admito, internamente no Ministério Público, ainda temos uma formação arraigada na força, ou seja, uma posição mais forte, talvez desnecessária, mas uma visão ainda mais, vamos dizer, mais endurecida, assim. E não há, efetivamente, esse azeitamento entre as instituições, mas eu acho que se nós fizéssemos um perfil ou um histórico desde a Constituição de 88, eu acho que a jurisprudência ela vem aos poucos até colocando os pingos nos is, principalmente do ponto de vista prisional. Eu sou de uma época, eu tenho 20 anos de carreira, portanto completo agora 20 anos de carreira, e acompanho desde o momento em que a Constituição entrou em vigor, onde nós tínhamos, quando eu entrei na carreira, eu me recordo bem que pedido de prisão preventiva, por exemplo, basicamente era quase automático. Eu não ficava tendo que fundamentar muito para que o juiz prendesse alguém preventivamente. Era algo meio automático. Eu trabalhei com juízes que a fundamentação era com base naquilo que eu falei. Eu defiro a prisão preventiva com base nos argumentos do promotor. Hoje, tudo isto já faz parte de um passado em que o juiz hoje acaba sendo obrigado, em razão até na mudança da lei que nós tivemos em 2011, a obrigação de fundamentar expressamente qualquer tipo de prisão. Hoje, tiramos até a possibilidade de se perdurar com uma prisão em flagrante determinada pela autoridade policial. Hoje, o delegado que determina a lavratura do auto de prisão em flagrante, imediatamente os autos são remetidos. Se for sábado, vai ao plantão. Se for domingo, vai ao plantão, para que o juiz verifique. O delegado prendeu, por quê? Porque o delegado trabalha, como regra geral, dentro do princípio de uma automaticidade. Existem as situações do artigo 302, o delegado determina ao escrivão, vamos lavrar o auto de prisão em flagrante. O delegado não observa se a prisão ela é necessária ou se ela é desnecessária. E o que fez a lei hoje? No artigo 310 do Código de Processo, e diz, imediatamente encaminha ao juiz para relaxar a prisão, decretar a prisão preventiva. Não existe a possibilidade de perdurar a prisão em flagrante mais do que 24, 48 horas. O que obriga o juiz necessariamente a enfrentar a questão da fundamentação. Então, este é um dado de uma evolução que às vezes as pessoas nem podem pensar. Muitos processos antes da lei de 2011 ia do dia da prisão em flagrante até o momento da sentença sem nenhum pedido de liberdade. Absolutamente nenhum. A pessoa ficava presa com base no lastro do auto de prisão em flagrante, ia até a sentença, e lá na sentença o juiz tinha que avaliar se decretava a prisão preventiva. E ficava preso. Hoje não. Hoje, em 24 horas, estamos hoje, sexta-feira. As pessoas que forem presas hoje em flagrante, em qualquer localidade, amanhã cedo será levado ao plantão.
Lá no plantão teremos Ministério Público, juiz e defensor público, para fazer esta avaliação. Então, nós temos hoje um perfil diferenciado da prisão, ou seja, são situações que foram crescendo, sendo diferenciado de acordo com o tempo. Tínhamos uma lei dos crimes hediondos, que quando foi montada por força e pressão do empresariado, aos poucos o Supremo Tribunal Federal, é verdade que muito lentamente, o Supremo Tribunal Federal vai começar a tocar na lei dos crimes hediondos, que desde o início o Supremo diz, não, a lei é constitucional, não vamos mexer nessa lei. E a partir de 96, o Supremo dá o primeiro passo dizendo, é inconstitucional a vedação da progressão de regime. Todo preso tem direito de progredir a regime. Ah, certo. E agora, no dia último 10 de maio, acaba por reconhecer incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 44, permitindo a liberdade provisória na hipótese de tráfico. O que eu quero dizer é que, independente do crime, é necessário que se faça uma diferença quando há e quando não há necessidade da prisão. Eu concordo plenamente com a senhora quando a senhora diz que existem casos que devem ser presos. Mas hoje ainda, na nossa cabeça, nós ainda utilizamos aquela questão da prisão como algo meio exemplar, como algo que muitas vezes não é necessária. Eu vou dar um exemplo aos colegas, assim, apenas para que a gente possa imaginar. Eu perguntaria onde está a necessidade da prisão da moça que esquartejou, desculpem, eu vou usar um termo muito claro, que acabou de se envolver num crime com o empresário da IOC. Primária, sem antecedentes, tem residência, tem onde mora, ela tem tudo, absolutamente tudo. E eu, Levi particularmente, tenho absoluta certeza que essa mulher possivelmente nunca mais matará. Eu tenho para mim que sim, ok? Mas ela vai permanecer presa. Nós não vamos encontrar nenhum juiz, nenhum tribunal, pode ir até o Supremo Tribunal Federal, nas mãos do ministro, qualquer deles, que ela não vai ser solta. Nem ela, tal como ocorreu com os Nardones, a mesma coisa. Então, o juiz ainda tem essa questão de passar pela cabeça, aquela questão do exemplo, né? E de maneira que, se hoje nós ainda estamos assim, eu posso dizer que nós melhoramos muito. Melhoramos muito. E hoje nós analisamos, os juízes analisam bem mais essa questão e fundamentam bem mais. Hoje eu vejo os juízes com os quais eu trabalho preocupados numa fundamentação idônea, preocupados em verificar se é caso de soltura. Às vezes até não nos agrada. Às vezes não nos agrada, não é? Às vezes ainda com aquela cabeça, daquela cabeça exemplar, de tem que ficar preso porque a gravidade objetiva do crime, servindo de base, ainda é algo que integra a consciência do juiz. O juiz não vai soltar alguém e sofrer represália verbal ou de olhares porque ele soltou determinada pessoa, ainda que ela preencha os requisitos de responder o processo em liberdade. Mas eu digo, já melhoramos muito, mas seria necessário uma interlocução para que nós pudéssemos adaptar isto um pouco melhor, pudéssemos acompanhar um pouco mais a área da execução. E, óbvio, eu vou cutucar um pouquinho o meu querido defensor público aqui, quando ele diz que, na realidade, não há um número suficientes. Eu vou dizer uma coisa, só para... óbvio, nem cabe aqui mencionar nomes, nada disso. Mas, às vezes, até onde a defensoria pode atuar, ela deixa de atuar. Num plantão que eu fiz, apenas para se ter uma ideia que eu acho que é interessante e vale a pena, eu peguei um flagrante de furto por uma bebida dentro do Extra da Vila Mariana. A pessoa entrou, furtou uma garrafa de bebida alcoólica, foi presa por tentativa de furto, crime que efetivamente permitiria a fiança. O delegado não arbitrou, portanto remeteu ao juiz. O juiz deu vista para mim. Eu olhei, obviamente, aquilo ali, e eu disse, é caso efetivamente de concessão da liberdade, uma vez que não há, o juiz, não, vamos estabelecer a fiança. Eu falei, mas veja, se ele não teve dinheiro para comprar uma garrafa de bebida, é evidente que ele não vai ter o dinheiro para pagar a fiança. Eu vou estabelecer. Eu falei, eu vou pedir a dispensa, o advogado, enfim, se tiver que fazer alguma comprovação, mas não é necessária a prisão.
Pois bem, o juiz foi para o juiz, indefiro todos os pedidos, mantenho a prisão, decreto a prisão preventiva, é uma ofensa à ordem pública. E a Defensoria Pública tomou ciência. E eu falei, o que vocês vão fazer nisso aqui? Ah, não, hoje é sábado. Amanhã é domingo. Eu falei, mas tem plantão no TJ? Vamos levar até lá. Então, não que seja feito crítica, mas acho que todos nós temos que estar envolvidos nesse processo, a ponto de não permitir que se cause situações como essas. É óbvio que eu, como promotor, até poderia ter impetrado um HC em nome dele. Não o fiz porque tínhamos defensor público lá. Agora, veja, nós temos uma lei recente em que o defensor público, quando a pessoa presa diz, eu não tenho condições de ter advogado, o defensor público, então, ele é comunicado. Ele recebe uma cópia do auto de prisão em flagrante. Então, eu também acho que é necessário provocação, é necessário puxar pelo juiz, é necessário dizer que não há necessidade. E o que às vezes nós observamos é que falta também esse dinamismo. E, portanto, hoje, infelizmente, nós temos pessoas no sistema carcerário, seja cautelarmente, seja para cumprimento de pena, principalmente cautelarmente, em que a prisão ela não é necessária. Não é. A prisão praticamente está sendo decretada em nome do que a gente chama de ordem pública. E ordem pública é um mundo que precisa ser desvendado. O juiz não pode só colocar ordem pública. Ordem pública afeta o quê? Ordem pública quer dizer o quê? Então, hoje, é necessário que nós tenhamos debate, publicações, críticas. Já vi texto da professora Sadek até criticando o Ministério Público e de maneira saudável, não é? Saudável. Temos as nossas críticas. Uma delas, até citadas pela professora Sadek. Qual é? Controle externo da polícia. Me diga onde o Ministério Público está desenvolvendo essa atividade. Aonde? Nenhuma? Nenhuma. Nenhum lugar, quando o grupo que está destinado a fazer o controle externo vai fazer o controle externo, ele liga primeiro para o delegado e diz, senhor, me dá licença que eu vou aí amanhã. Não precisa pedir licença, não é? Não precisamos pedir licença. E o que nós vamos ver lá? Nós nem sabemos fazer controle externo. Alguém colocou isso na Constituição de 88, no qual nós tivemos um lobby muito forte, e conseguimos tudo o que nós conseguimos na Constituição de 88, mas não explicaram para nós como se faz controle externo. Como se faz controle externo? Vamos lá. Como se faz controle externo? Chegamos na delegacia e fazemos o quê? Boa tarde, senhor delegado, eu sou promotor de justiça, eu vim fazer o controle externo. Aí ele fala assim, fica à vontade. O que você faz? Eu gostaria de ver o livro do senhor. O livro está tudo em ordem. Ou você acha que alguém vai dar um atestado no livro? Não é? Então, nós não temos nem regulamentação de como se faz essa questão do controle externo, muito embora seja absolutamente necessário. E nós, infelizmente, ainda estamos patinando. Aquilo que nós não fazemos institucionalmente, o Ministério Público sabe disso, nós um dia vamos perder. Por quê? Quem não faz, perde. Não há mais espaço para inércia. Quem não desenvolve a função, perde para outra instituição. Agora, são situações que a gente tem que fazer a meia-culpa também dos erros que nós cometemos. Mas eu diria que, de um modo geral, nós só vamos mudar essa mentalidade realmente batendo, publicando, gritando, indo aos tribunais, questionando tudo, que é a mudança da mentalidade daqueles que trabalham no direito criminal. O direito criminal hoje é dividido drasticamente entre pessoas que têm um pensamento mais recrudescido, mais duro, juízes que muitas vezes, desculpem o termo, são indiferentes. E às vezes, muitas vezes, eu vou constatar uma coisa agora, eu trabalho num setor em que a maioria das defesas são pífias. Desculpem, pífias. Eu já cheguei a pedir ao juiz para conversar com advogados, né, dentro do tribunal do júri, para que o advogado dissesse, eu estou doente, eu não tenho condições de fazer o júri. Por quê? Porque são... Tem que declarar... Mas como é que o juiz declara? O juiz não quer criar uma situação de confronto com a AB? Então o juiz fala o seguinte, não, óbvio, é o que eu te disse, nós temos que bater... Muitas vezes, veja só, como é que você vai fazer uma defesa de um réu que se envolveu num homicídio
E você, como advogado, diz para os jurados, muito boa tarde aos senhores, eu vim aqui conversar o seguinte, não conheço o réu, tá? Não conheço. Parece que ele está até com medo. Eu não conheço. O que eu vou falar com os senhores é o que eu estudei aqui. Eu não conversei com ele. Ora, mas espera um pouquinho. Eu falo para o juiz, pode apitar aí, pode ir lá para dentro. O senhor não conversou com ele? Não, é que não é que eu conversei. Não, o senhor conversou ou não conversou com ele? Agora o senhor falou para os jurados que o senhor não conversou com ele, os jurados não têm confiança nenhuma. E são penas de 12, de 14, de 15. Infelizmente, é necessário. Isso, uma época, uns 2 anos atrás, eu falava com o Durso, precisaria implantar cursos de aprimoramento muito forte para os advogados, com teses consistentes, com algo que realmente pudesse provocar o magistrado, ir atrás nos tribunais, porque hoje o nosso sistema, professora Sadek, tenha a absoluta certeza, não está azeitado. Não está azeitado. Nós não estamos azeitados, nós, promotores, nem com os delegados de polícia. Se nós somos o delegado de polícia, prepara o material probatório para o oferecimento da denúncia, nós não estamos azeitados com ele. Vamos pegar uma situação agora, esse crime da IOC. O delegado de polícia não foi coletar prova para o oferecimento da denúncia? Ele é um promotor que acompanhou o caso. Vamos tirar um caso sem ser repercussão. Um outro caso, muitos delegados de polícia que eu recebo o nome, eu só conheço de nome, eu não conheço pessoalmente. E às vezes nós nem nos conversamos e é ele que prepara o material. Então, eu diria, infelizmente, nós teríamos que ter algum painel, algum local e algum grande mediador da área da justiça, para que todos conversassem e pudessem aprimorar um pouco esse sistema que não se conversa. Cada um vai para o seu lugar, para o seu estacionamento, pega o seu carro e vai embora. Isso só faz com que, evidente, a gente torne algo completamente automático. No dia a dia, o funcionamento é assim. Mas as considerações eram essas, mas eu repito, do ponto de vista prisional, nós melhoramos muito, mas ainda temos muito para melhorar. Tenho certeza disso. Obrigado. Bom, queria agradecer a exposição do professor Levi. Importante a gente ver um membro do Ministério Público reconhecendo contribuições que o MP pode dar para diminuição da irracionalidade do poder punitivo. Agora eu vou passar para as perguntas, né? Pedir para que a gente consiga, pelo que eu estou vendo aqui, tem bastante gente querendo falar, para que a gente consiga que o maior número possível de pessoas fale. Professora Julita Lengruber, por favor. Queria parabenizar a mesa, a professora Sadek, o defensor público. Agora, queria me dirigir especialmente ao doutor Levi. Queria entregar ao senhor o relatório do trabalho que o Sou da Paz fez aqui em São Paulo e que a Associação pela Reforma Prisional fez no Rio de Janeiro, que mostra que a situação talvez seja um pouco pior do que o senhor está querendo acreditar, né? Respeito à sua análise e à sua posição, mas o senhor também disse que nós precisamos, através dos nossos estudos, através das nossas análises, né, bater forte, e nesses 2 documentos a gente está batendo forte. A gente está batendo forte no Judiciário, no Ministério Público e na Defensoria Pública. Então, a gente está mostrando que, na verdade, nenhum dos 3 está fazendo o que deveria fazer, né? E vou discordar do senhor mais uma vez, quer dizer, quando o senhor diz que a situação hoje está muito melhor, hoje o Brasil tem 500 mil de presos. Se triplicamos a população prisional em 15 anos, a população presa por tráfico de drogas triplicou em 5 anos, sendo que a gente sabe que o perfil de quem está preso por tráfico de drogas é a raia miúda, é o pessoal que é preso sem arma, é o pessoal que não está no tráfico privilegiado, quer dizer, eles não fazem parte de facção criminosa, né? Então, é aquele traficante que não tem nenhum poder na estrutura local do tráfico de drogas na periferia das grandes cidades ou nas favelas do Rio de Janeiro.
Então, o senhor me permita discordar, mas eu acho que a nossa situação hoje é muito pior do que era alguns anos atrás, né? A crença de que é a prisão que vai resolver os nossos problemas aumentou em vez de diminuir, né? E, infelizmente, como nós já estamos começando a demonstrar, porque nós estamos fazendo um monitoramento da aplicação da lei das cautelares, no Rio de Janeiro, o que a gente já está começando a perceber, doutor Levi, é que os juízes estão fundamentando melhor suas decisões de manter preso. É isso apenas o que está acontecendo. Então, eles iniciam sua decisão dizendo que nós vivemos num Estado democrático de direitos e que essa decisão, né, precisa ser bem fundamentada. Então, em vez de 3 linhas, são 15 linhas agora, doutor Levi. Mas, infelizmente, né, a situação hoje, eu acho que está muito pior do que a gente já viveu alguns anos atrás, e eu pediria ao senhor que o senhor lesse com muito cuidado os nossos 2 relatórios, porque talvez a gente possa contribuir para o senhor mudar um pouco a sua avaliação que o senhor faz hoje, né, dessa melhora que a gente vem tendo. O senhor me desculpe a franqueza, mas como nós tivemos, né, quase 2 anos envolvidos nesse trabalho, quer dizer, esse encontro aqui hoje é o resultado de 2 anos de trabalho em que a gente procurou mostrar, né, que crimes praticados sem violência, sem grave ameaça à pessoa, né, são crimes que estão levando as pessoas para a prisão. É evidente que homicidas estão indo para a prisão também, e assaltantes e a mão armada também estão indo para a prisão, né? Mas a gente está inundando nossas prisões com os pequenos traficantes e com pessoas que cometeram crimes sem violência e grave ameaça à pessoa. O senhor me desculpe a franqueza, mas eu não poderia deixar de dizer. Eu queria aqui discutir um pouco e problematizar essa questão do azeitamento entre as instituições, e daí eu acho que essa é uma reflexão para todos os componentes da mesa. A pesquisa do Sou da Paz mostra, e eu acho que a Goretti, na exposição anterior, mostrou um pouco essa discussão em relação à conivência das diversas instituições em relação como poderíamos dizer, as fragilidades do inquérito policial. Especificamente, a pesquisa do Sou da Paz mostra que o posicionamento do MP e do Judiciário convergem, né? Aqui na nossa pesquisa a gente mostra que há uma convergência praticamente absoluta do posicionamento, né, nos pedidos de liberdade, né, do Ministério Público sendo desfavorável à liberdade e o juiz mantendo a prisão. Então, a gente percebe essa conivência, então, talvez sejam discussões distintas, mas essa discussão do azeitamento, isso me faz pensar nas entradas franqueadas. Por exemplo, a gente chegou a um dado que o DIPO hoje, de todas as pessoas que a gente pesquisou no DIPO, foram 4.500 casos, houve liberdade concedida em 10% e relaxamento de flagrantes em 0,9%. Ou seja, no DIPO houve menos de 1% de relaxamento de flagrantes, quando a gente tem 8% do total das prisões feitas em residência, e desses 8%, 90% sem mandado judicial. Então, essa conivência, parece que, na nossa percepção, pelo menos, Sou da Paz, MP e Judiciário, pelo menos nesse momento, e polícia caminham juntos. E a gente também notou um movimento interessante, que é o do inflacionismo do MP na tipificação penal, né? A gente comparou a tipificação da ocorrência e a tipificação da denúncia. Então, essa atuação, nesse momento, já inflacionando, esse endurecimento na própria denúncia, né? Então, isso a gente percebe muito do roubo simples para o qualificado e do furto. Então, é uma reflexão que talvez seja distinta do azeitamento entre as instituições, mas eu acho que era um dado que eu acho que serve para reflexão. Obrigado. Eu só queria fazer uma pergunta mesmo. A minha curiosidade é a respeito da posição do Dr. Levi, porque a da doutora Sadek e do Dr. Mafezoli eu já conheço. Porque, como a gente está falando do trabalho das instituições no sistema de justiça e desse trabalho em ilhas, né, essa falta de azeitamento, e também até
que a Julita falou, que é esse afastamento das pessoas que pertencem às instituições da realidade, né? Quando eu falei hoje mais cedo, eu falei que no gabinete é muito diferente do que está acontecendo na rua, quando você vê a pessoa presa e você atende as pessoas. Gostaria de saber a posição pessoal do senhor e também, eventualmente, se o senhor puder falar da instituição a respeito da existência de ouvidoria externa, porque eu acho que é uma forma de arejar mesmo o pensamento das instituições e trazer a sociedade para mais perto, trazer a realidade e conseguir debater não tão encastelado, né, como às vezes acontecem as discussões dentro das instituições. Então, a posição do senhor a respeito da existência e de mudança das normas do MP para aceitar a ouvidoria externa e trazer a sociedade para dentro do MP. Obrigado. Bom, não, é só em relação a essa questão do azeitamento. Eu acho que todos os dados que foram... meu nome é Orlando Zacconi, eu sou delegado de polícia no Rio de Janeiro. Eu acho que todo o resultado nessa política que nós observamos em relação aos dados fornecidos pelas pesquisas não são fruto de uma falta de azeitamento. Acho que muito pelo contrário, é fruto de um grande azeitamento. Porque nós vemos que essa política é uma política que começa através de um grande acordo de decisões. Acordo no sentido das decisões. O delegado decide, o promotor vai como delegado e o juiz vai como promotor e delegado. Quer dizer, tem todo um azeitamento. Então, acho que a gente está... Acho que é muito pelo contrário. Acho que isso tudo vem do azeitamento. O que nós precisávamos realmente no Estado democrático era de menos azeitamento. Era de um Ministério Público que realmente apreciasse a decisão do delegado com outro olhar, sem ser o do delegado, e de um juiz que apreciasse, né, a decisão do promotor, a promoção, com outro olhar. Seriam 3 olhares. Né? Esse é o sistema democrático. Eu acho que... desculpa, pode ser até que... não sei se foi esse azeitamento que o senhor estava tratando ou de outro. Institucional, não, é uma briga danada. Acho que nós temos até um bom lugar para resolver isso, num ringue. Porque se já um promotor, um defensor, um delegado, institucionalmente não tem, né, azeitamento, mas por brigas, por espaço de poder. Então, talvez, né, acho que essa falta de azeitamento se vem na disputa das corporações pelo espaço que eles vão ocupar nesse sistema. Mas no resultado, no fruto, né, da política, está um azeitamento total. É um processo total. Só isso. Eu respeito muito a posição aqui da senhora que me trouxe os livros aqui, mas eu não sei se a senhora fez um comparativo de 20 anos para cá. Completamente diferente o panorama. Eu posso lhe garantir. Sim, eu estou há 20 no Ministério Público na área criminal. Eu nunca saí da área criminal. Então eu posso lhe afirmar com toda a certeza de que as coisas são diferentes do que eram há 20 anos, do que eram há 15 anos, do que eram há 10 anos. Só que eu penso que com os relatórios apenas e tão somente, nós não vamos mudar o pensamento daqueles que são operadores do direito. É necessário levar as questões para quem pode decidir, para quem pode mudar a mentalidade, para quem pode mudar e pensar de maneira mais racional. Importante as pesquisas? Importantíssimo, acho relevantíssimo. A única questão é que nós temos que arrumar um instrumento, e eu dizia à professora Sadek, um instrumento mais forte que pudesse fazer com que nós parássemos de pensar de maneira policialesca. É isso, não é? Nós ainda temos, eu quando entrei no Ministério Público, é evidente, e hoje eu percebo que muito menos, mas ainda há o pensamento de um recrudescimento maior. O promotor já entra com cara de bulldog, não é? Ele ainda tem esse extrato dentro de si. É isso que é muito difícil você ver alguém... Óbvio que com o tempo, repito, isso foi sendo modificado, isso foi tendo um tratamento diferenciado. Eu posso assegurar, eu estou há 20 anos no Tribunal do Júri, passei por 19 comarcas, e eu tenho a absoluta certeza que nós mudamos. Pode ser que não na rapidez e não com a intensidade que merecia o tema, mas eu tenho a impressão de que nós tivemos uma evolução. Eu disse, nós tivemos melhora, não muita melhora, que eu já acho interessante. Nós vamos aos poucos e acho que temos um interlocutor que deveria ser chamado aqui. Um interlocutor, que permite muitas vezes que a gente não evolua, que é o juiz. O juiz é um dos grandes responsáveis para que a gente, efetivamente, não evolua.
E quando eu digo o juiz é o grande responsável, ou um dos grandes responsáveis, é que muitas vezes, quando ele pode ter e tem a possibilidade de mudar todo esse pensamento, ele não faz. Então, vejam, nós vamos gradativamente, e eu acho que nós vamos ainda levar um tempo para mudar esse pensamento mais policialesco. Já melhoramos muito, repito, mas ainda falta muito para chegar a um ideal. Eu concordo com a senhora na estatística, mas eu não posso jamais concordar que nós não tivemos melhora. Eu sinto isso. Os juízes que eu trabalho hoje, e aqui eu digo, os colegas que trabalham na área criminal, com crimes comuns, a gente percebe. Entra um flagrante para nós, hoje o juiz não decreta automaticamente uma prisão. Lá, pelo menos, nos colegas que a gente conversa, em outros estados que nós vamos, estive em Roraima agora, no Amazonas, enfim, em alguns lugares a gente percebe que já não há mais essa automaticidade como antes. Quanto à questão do azeitamento, talvez eu nem preciso repetir, que isto já vem de um pensamento polícia, Ministério Público, juiz, um pensamento policialesco mesmo. E nesse ponto está azeitado. Eu concordo em gênero, número e grau. Gênero, número e grau. Agora, eu diria, sentar para poder azeitar isso, para poder enxergar um pouco mais de maneira racional, teria que ter um mediador minimamente forte para fazer esse papel, né? Para fazer com que o promotor pensasse mais, o judiciário pensasse mais, a defensoria pensasse mais. Teríamos que reunir todos, ainda que brigasse aqui, enfim, se fôssemos um ringue, mas pelo menos algumas questões talvez fosse objeto de reflexão. Mas, enfim, repito, nós estamos evoluindo, mas não na velocidade que se espera. Eu concordo com a senhora aqui, mas eu não posso concordar jamais que nós estamos igual a nós estamos 20 anos, há 15 anos, há 10 anos. Nós temos melhorado muito, mas ainda precisamos melhorar mais ainda. Teve uma última, acho que a questão da ouvidoria, não é? Ouvidoria externa. Nós hoje temos a ouvidoria implantada lá no MP, enfim, mas ainda acabamos de implantar, ainda está num desenvolvimento. Seria talvez um órgão muito fomentador de uma discussão como essa, ou com uma participação. Não tem dado nenhuma amostra de que isso vai ocorrer em nenhum dos estados que está implantada a ouvidoria, não é? E nós padecemos muito, professora Sadek e os colegas, padecemos muito de conversas em congressos, em simpósios, discutir a coisa francamente, né? Discutir francamente o que nós queremos para a justiça criminal. Isto padece muito. E parece que quanto mais vai chegando, mais no final da carreira, a gente vai perdendo mais ainda o interesse de poder, talvez, ter uma evolução um pouco melhor. Enfim, eu reitero aqui, mais uma vez, não tenho nenhum tipo de dúvida de que nós já melhoramos e que precisamos melhorar muito mais. O quadro não é, de longe, igual ao de 20 anos atrás, ou de 15 anos atrás. Hoje nós temos um quadro, eu diria, mais tranquilo, que vai se tranquilizar mais com o tempo, trabalhando com racionalidade e não apenas com argumento de autoridade. Pelo menos é isso que eu penso, é isso que eu vivo, é aquilo que eu posso dizer aos senhores. Eu só quero falar um segundo. Uma coisa é o sistema de justiça criminal, outra coisa é o processo criminal. O sistema não tem ligação. O que tem ligação é o processo. E tem ligação por um dado de cultura, um dado de compreensão semelhante, que é uma compreensão sempre muito ligada à maior pena. Agora, o sistema não tem nenhuma ligação. Eu quero dar um exemplo para vocês de alguém que rompeu com o paradigma. Teve um juiz que criou aqui no interior de São Paulo uma situação em relação a crime de adolescente, a adolescente e criança em conflito com a lei. Ele, ao invés de respeitar aquilo que o sistema determinou, ele colocou todo mundo no mesmo espaço. Botou ele, juiz, o promotor, o defensor, o delegado, todo mundo no mesmo espaço, e com isso ele azeitou o sistema. Ele mudou o procedimento de tratamento com
aquele adolescente ou a criança com conflito com a lei. Agora, que o processo é azeitado, eu não tenho a menor dúvida, óbvio que é. Senão, nós não estaríamos fazendo esse retrato dramático que nós fizemos. Agora, o sistema não é. Se vocês forem, e termino aqui, para cada uma das instituições e fizerem uma singela pergunta, qual é o grau de responsabilidade das seguintes instituições em relação à atual situação que é dramática? Então, vamos perguntar lá para o defensor quem é o maior responsável. Ou seja, qual é o grau de responsabilidade da Defensoria, qual é o grau de responsabilidade do Ministério Público, qual é o grau de responsabilidade do Poder Judiciário. Vamos fazer isso com todos. Eu garanto para vocês que cada um vai dizer que é o outro. Nunca é o próprio. Queria fazer, acho que 2 comentários também. Primeiro, dar um testemunho, já que está nessa coisa de história e tal. Eu posso também, pode até estar sendo subjetivo, mas também tenho 20 anos de trabalho na área criminal, contando os 2 anos de estagiário, e acho que piorou muito. Acho que essa é a opinião dos defensores públicos. Acho que essa lei recente da fiança não trouxe benefício. Os juízes têm fixado fianças impagáveis, injustas em relação aos réus pobres, o que antes era facilmente dispensado, né? Agora que tem a fiança, se fixa a fiança. Acho também que mudanças pontuais como essa acabam não surtindo efeitos, porque não muda o sistema e os juízes formados naquela visão antiga, eles adaptam, o juiz fazendo as oitivas ainda do mesmo fórum, ele conduzindo, a reforma recente do processo penal também não chegou em alguns lugares. Então, e acho uma questão mais grave ainda, e aí várias pessoas aqui trabalham com isso, né? A análise, agora a lei manda fazer fundamentada, a decisão mudou de 3 para 15 linhas, e continua não enfrentando a questão dos perigos processuais. Né? Há inúmeras decisões do sistema interamericano de direitos humanos, dizendo que a prisão preventiva não pode se basear na gravidade, ou que aqui se confunde com ordem pública, por causa da gravidade do delito, e tem que se basear em perigos processuais concretos, quais seja o risco de ameaça, testemunha, destruição de provas ou a aplicação da lei, eventual fuga. Né? E aí também entra todo aquele corte na análise do juiz em relação a réus pobres, a réus ricos, né? Quem tem risco de fugir ou não, quem pode mais fugir de um réu rico em relação aos réus pobres. Eu só conheço os réus pobres e os réus pobres estão quase todos eles presos. Né? Mesmo crimes violentos, tal, diminuiu o uso de arma, né, com desarmamento, um fato, né? Mas ainda assim, agora, decisões recentes de tribunais superiores, né? Com simulação equiparado a roubo com arma, então justifica, revólver de brinquedo, então continua havendo um recrudescimento. E queria também dizer, eu esqueci de falar isso na minha fala, uma coisa para que vocês atentem, em relação ainda a essa questão do atendimento provisório, atentem para um projeto que está tramitando no Senado, que é o PLS 554 de 2011, foi apresentado pelo senador Antônio Carlos Valadares, um projeto que foi discutido na SAL, do Ministério da Justiça, várias entidades participaram, deram contribuições, e é um projeto que prevê a apresentação do preso, da pessoa presa, em 24 horas. O que também está em vários tratados internacionais de direitos humanos, o direito de se avistar com o juiz logo depois da sua prisão, e que aqui não existe. Né? A gente tem esse subterfúgio. Agora, há 2, 3 anos, envia as cópias do flagrante para o defensor público, né? Quem não tem advogado privado e tal. Mas esse projeto foi todo pensado não em questão do atendimento, ele foi pensado na questão da tortura. Né, e da violência policial no momento da prisão. Então, o fato de o preso ter que encontrar um juiz no dia seguinte, alguém olhar para a cara dele, né, pode ter algum efeito nessa área. Então, para que vocês reflitam, eventualmente participem a favor ou contra, mas era isso. Justamente, era só a apresentação do réu em juízo, e esse PL a gente tem atuado desde o início, a rede como todo, e o DDD especialmente, fez uma nova redação, a gente apresentou para o relator apresentou o substitutivo, então só para dizer que a rede está, e daí...
Talvez a gente tenha que até conversar para contar qual foi a alteração e pedir o apoio da ANADEP, etc. Mas esse é o PL que a gente mais atua hoje. Eu queria voltar à questão do azeitamento que a Tereza levantou. Eu acho que é algo que a rede pode pensar em alguma maneira de mesa redonda, alguma coisa. O ITTC trabalha com mulheres estrangeiras presas. As mulheres são... O processo de conhecimento anda pela Justiça Federal, com Defensora Pública da União. A execução é na Justiça Estadual, com Defensora Pública Estadual. Ela pode ter apelação no Tribunal de Justiça se tem um agravo de execução e apelação do processo Tribunal Federal de Recursos. O processo de expulsão é começado pela Polícia Federal e é o Ministério de Justiça que dá andamento ao processo de expulsão e é acompanhado pela Defensoria Pública União Civil. E a Polícia Federal começa o processo de expulsão. Então, todas essas pessoas trabalhando no mesmo processo. Faz 5 anos que nós estamos tentando sentar e estamos sentando com todas estas pessoas na mesma mesa para discutir. Porque tem os passos que sobrepõem. E uma questão, por exemplo, bem concreta foi, o Ministério Público Federal toma ciência do trânsito em julgado no Tribunal Regional Federal. Antigamente, este processo voltava para Guarulhos perguntava para a SAP onde o preso estava preso, e a informação depois ia para a vara de execução, aí a vara de execução informava o Ministério de Justiça que tinha um trânsito em julgado que podia dar andamento ao processo de expulsão. Nessa discussão, só para dar um exemplo concreto, agora o Ministério Público Federal do Tribunal, os procuradores, informam ao Ministério de Justiça direto quando elas tomam ciência do trânsito em julgado. Então, o processo de expulsão começa a andar antes que o processo, porque às vezes levava 1 ano e meio para o processo fazer esta volta, para ter capaz de começar o processo de expulsão. Então, acho que quando você fala de azeitamento do sistema, eu acho que se a gente podia, em outras áreas que há necessidade, é difícil. Quando eu comecei a tentar fazer isso, sociedade civil, ninguém aceitava convite porque era da sociedade civil. Aí eu convenci a Defensoria Pública da União a fazer o convite, aí o povo veio. Mas eu acho que nós temos um papel neste azeitamento. Eu só queria dar isso como um exemplo. Eu fiquei muito contente de ouvir a Tereza falar isso. Doutor Levi, eu e muitas pessoas aqui presentes, nós visitamos prisões, centros de detenção provisória. Eu não sei da ida de promotores para visitar esses estabelecimentos. Todos que eu fui, eu sempre... às vezes o juiz vai, mas eu nunca soube de promotor. O Ministério Público visita unidades? As que eu conheci, nunca... Visita, sim. Pode até, óbvio, eu não acompanho a visitação, mas temos um livro próprio, interno. Só pede para ver o livro de visita do Ministério Público. O promotor vai até o presídio. Nós temos o grupo de execução penal que vai até os presídios. O dia que o senhor voltar ao presídio, eu peço uma gentileza. O senhor peça ao diretor do presídio o livro de visitas do MP. E o senhor vai verificar a presença deles lá. Claro, e eu vou repetir, se isto solucionou, se isto resolveu algum problema, é uma outra questão. Mas, como o senhor está me questionando da visita, procure ver só o livro, o senhor vai ver que o promotor está lá presente, sim. Álvaro? Boa tarde a todos e a todas, né? Eu gostaria de dizer, primeiro, cumprimentar aos palestrantes, desde o seu início, a organização do evento, né, que foi brilhante o evento, nessa demonstração dessas pesquisas que foram realizadas. E, para quem ainda não me conhece, eu sou o representante do Conselho Nacional de Justiça. E nós estivemos aqui durante todo o dia justamente para ouvir aquilo que seria objeto de debate neste dia, e também para levar essa pesquisa ao DMF, que é o Departamento de Monitoramento e Fiscalização Carcerários e de Medidas Socioeducativas do CNJ, do qual faço parte. Eu sou juiz auxiliar da presidência. Então, nós gostaríamos de dizer que
essa abertura do diálogo é extremamente importante, vemos como um toque principal, né, na mudança de paradigmas, com certeza, essa necessidade desse diálogo entre todos os atores que participam do sistema carcerário, todos os atores que trabalham, em especial, com essas medidas cautelares, com a prisão provisória. E quero dizer também que o CNJ está aberto a participar desse diálogo com todos esses demais atores. Então, estivemos aqui ouvindo todo o debate, toda essa gama de informações que cada um pôde trazer, né, e dizer que nós também estamos abertos a esse diálogo, a participação dele. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, doutora Álvaro. A Ludmila? Na verdade, era só, até talvez o CNJ possa ser o tal do mediador. Eu ia até perguntar para o doutor Levi, que me parece nos últimos 2 dias a gente vem trabalhando com a rede, em reunião com a rede, em reunião no IDDD, agora hoje o dia inteiro discutindo. E esse diálogo, esse azeitamento, esse diálogo, não importa o termo que se use, foi recorrente, é uma questão que tem aparecido, a gente tem falado, e realmente conversar é essencial. Então, a minha pergunta era quem poderia ser esse mediador, como é que a gente poderia tentar pensar até numa... E a gente tem falado aqui de Defensoria, Ministério Público, Polícia e Magistratura. Eu incluiria os advogados, não necessariamente na pessoa da Ordem dos Advogados do Brasil, porque, isso é uma opinião da Ludmila, não me representa, eu não me sinto representada pela OAB, mas pelo IDDD. A sociedade civil, mas eu digo em termos de operadores do direito, o advogado, né, não defensor, são 47 mil nativos. Então, se a gente não começar a olhar para o trabalho, quando eu me exaltei ali na sua fala, foi assim, enquanto a magistratura, enquanto o juiz e o promotor não se recusarem a participar de um teatro condativo, a gente não vai fazer justiça, porque o juiz tem que se recusar a julgar. Ele tem que dizer, isso aqui é um teatro, essa defesa não existe. E aí passa por uma outra coisa, que é a revalorização, a valorização do direito de defesa, que são os direitos civis, né? E aí isso tem, na verdade, uma valorização na sociedade, né? Porque o Márcio Tomás Bastos não pode defender o Cachoeira, porque é um absurdo. Então, assim, desde este viés do direito de defesa do rico, o direito de defesa do pobre no dativo, né? Então, é repensar o direito de defesa, e cada um desses atores tentar fazer com que isso, e talvez esse seja o ponto central do diálogo, tentar fazer com que esses atores voltem a olhar para o direito de defesa com algum respeito, e não como uma tentativa de manipulação ou de protelação da defesa, como impunidade. Então, eu não sei se esse mediador podia ser os conselhos do Ministério Público, o CNJ, se a gente faria isso num ringue de boxe, talvez, nem que fosse assim, mas realmente eu acredito que sem sentar para conversar, e o que eu tenho sentido hoje é que a gente conversa muito menos. Eu não me faço ouvir, eu vou numa sala de audiência, uma sentença oral no tribunal, chega a ser assintoso, né? Eu peço água, eu não posso tomar água. Doutora, desculpa, a água é só para o desembargador, para o procurador, só porque a senhora está grávida. Eu ouvi isso uma vez, a senhora está grávida, então eu vou fornecer um copinho de água para a senhora. Então, o problema, eu vejo, do diálogo é achar esse mediador, achar o campo para conversar e ter uma pauta. E uma pauta em que o mínimo, talvez, fosse a tentativa de voltar e tentar atribuir valor aos direitos civis, especificamente aos direitos relacionados ao direito de defesa, né, que eu vejo hoje que a sociedade... Garantias individuais. Né, que isso não é estratégia de advogado, isso não é medida protelatória. Isso é democracia. Sem isso, não funciona. Né? Então, eu não sei como conversar, mas eu volto a te perguntar. Como é que a gente conversa com vocês? Como é que nós conversamos, né? Todos nós, né? Acho que o primeiro passo talvez fosse, tem hoje 2 conselhos e que 2 que se conversam, porque os presidentes sentam lado a lado. O presidente Carlos Aires Brito e o Gurgel sentam dos lados. São os 2 presidentes dos conselhos nacionais. É a partir daí que daria para fomentar uma discussão
E, enfim, juntar todos e, enfim, colocar 2, 3 dias e vamos discutir. Vamos discutir. Ué, olha, eu não sei se essa conversa toda, desculpe, não sei se conversa tanto, talvez se converse mais sobre outro aspecto, né? Eles conversam outra coisa, nós conversamos outra coisa. Isso. Agora, isso não fala. Sobre sistema, não. Conversamos sobre outras coisas de interesse especificamente corporativo. Agora, seria um excelente canal e poderíamos unir todos, né? Ou seja, juízes, membros do Ministério Público. Não sei nem se nós já tivemos isso. Eu não me recordo, nesse tempo todo de carreira, que nós conseguimos reunir num só lugar promotores, juízes, defensores, com debates producentes, debates, né? Só a título de esclarecimento, não querendo tomar parte nos debates, não, imagina. Na verdade, mas já tomando, que na verdade já existe uma discussão em sede da ENASP, da Estratégia Nacional, né, a respeito dessa questão das medidas cautelares. A ENASP tem um exemplo, né, a respeito da participação na mesma mesa da polícia, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos juízes a respeito da Estratégia Nacional de Segurança Pública, atores que não se falavam, inclusive os peritos também, quer dizer, atores que não se falavam, trabalhando e sentando à mesa, tudo em prol de uma causa. Quer dizer, então, são modelos que, de alguma forma, podem nos auxiliar nesse exemplo de como é possível esse diálogo, né? Como é possível e como é preciso esse diálogo, porque nós não podemos mais, no século XXI, cada uma das instituições ser uma ilha, e nós estamos falando, inclusive, do que era, no passado, o Poder Judiciário. O Ministério Público, antes do CNJ, antes do CNMP, eram ilhas, cada qual em seu estado, né, como uma ilha. Então, nós não podemos mais ficar nessa situação de ilhas. Nós precisamos trabalhar em conjunto. E mais uma vez, volto a dizer, nós no CNJ nos colocamos à disposição para esse diálogo, né, e assim, até de trabalhar junto com o CNMP, quando eu retornar, vamos conversar no DMF para esse trabalho na ENASP e também com os demais envolvidos, com os demais atores, tá? Nós temos também uma necessidade, nós estamos trabalhando com o Rio de Janeiro e São Paulo. Nós temos uma necessidade de conhecermos todas as demais situações dos demais estados da Federação e do Distrito Federal. Então, nós já estamos trabalhando numa possível pesquisa dos estados com relação à aplicabilidade ou não e das dificuldades enfrentadas na aplicação das medidas cautelares, né, dessas medidas do CPP. A gente sabe a dificuldade que é uma pesquisa dessa natureza, a grandeza que é uma pesquisa dessa natureza, mas vamos tentar. É preciso ter aquele início, como foi, a doutora Maria Tereza Sadek falou muito bem, como foi com relação à Lei Maria da Penha. Quer dizer, a lei é necessária, e, a partir dela, é possível a mudança de paradigmas, né? Então, assim, vamos tentar trabalhar isso aí. Boa tarde, né? Meu nome é Yuri, sou advogado. Então, acho que um campo que poderia ser trabalhado, esse diálogo, seria as próprias escolas superiores. Eu sou aluno da Escola Superior do Ministério Público. Eu acho que seria um diálogo passível de se levar para as escolas superiores para discutir lá dentro. Eu sou aluno do 10º curso de Direito Penal lá, e a gente tem tanto promotor como aluno, como advogados e policiais. Então, a gente consegue fazer esse diálogo. Acho que uma área muito aberta que poderia, inclusive, a rede procurar as instituições nesses aspectos para discutir lá dentro das escolas superiores e, quem sabe, tentar uni-las, tanto do Ministério Público como da magistratura e da Defensoria Pública, para tentar discutir esse assunto. Eu só vou fazer o último comentário, só até uma observação, né? Eu estive agora em Rondônia, em Roraima, perdão, dando um curso lá para os juízes de aperfeiçoamento sobre o Tribunal do Júri, e num determinado instante veio à baila aquela questão do princípio da identidade física do juiz, que é uma garantia hoje de todo acusado. Aliás, eu vou revelar algo, enfim. E aí, quando eu comecei a conversar, e aí eu olhava para o rosto deles, estava meio assim, né? Eu falei alguma coisa estranha, tal, um deles me levantou, mas esse princípio não existe em processo penal. Eu falei, não existe em processo penal? Não, o senhor não está se confundindo? Eu falei, eu acho que não. Eu tenho a impressão de que
Sabe por quê? Porque aqui nós fazemos um mutirão e nós, um juiz, em razão do volume de trabalho, faz a instrução, a sentença o outro dá, um conclui a instrução, o outro dá a sentença. Mas eu falei, o processo é nulo. E eles me disseram, a defensoria não recorre aqui. Transita em julgado. Não há recurso. Então vejam como é que é interessante. Eu falei, mas nunca ninguém questionou isso aqui? Não dá para... Não. A maioria, ninguém faz o questionamento, doutor. Aqui é assim, como nós temos muito volume, a gente conversa com o advogado, conversamos com os defensores, não há recurso do princípio da identidade física do juiz em Roraima. Eu atesto, afirmo e digo. Então, às vezes é curioso isso, né? Quer dizer, por isso que é necessário a gente ter um conhecimento muito a nível nacional, porque cada estado tem uma particularidade. Aqui a defensoria é muito atuante. A gente até brinca, entrou lá, eles já estão questionando, já estão batendo, dá trabalho. O meu tribunal é um tribunal que tem a defensoria pública presente. Os defensores dão trabalho e tem que dar trabalho mesmo. É o direito de defesa. Dá trabalho, tem que dar trabalho mesmo. Mas eu pararia por aí, né? Então, cada localidade a gente teria que fazer uma leitura para poder ver como é que faz. Mas o CNJ, o CNMP, seriam grandes canais para essa conversa que se pretende. Obrigada, doutor Levi. Bom, se não há mais questões, perguntas, indagações, angústias e etc. Angústias diversas, né? Mas se abrir aqui, a gente fica até amanhã. Então, enfim, infelizmente o Rafael teve que sair para não perder o voo. Eu assumi, assim, às pressas, não estava muito preparada, mas eu acho que a importância dessa mesa é justamente trazer aqui o que a gente até colocou na mesa anterior, né? O quanto o sistema de justiça, ele está, ao mesmo tempo, é um paradoxo, né? Desarticulado e articulado, né? Me lembro, a gente entrevistou promotores também, a gente sempre questionava qual é a qualidade, né? Vocês acham que os autos estão bem qualificados com relação à produção de provas e tudo mais? A maioria se disse insatisfeito. No entanto, por que eles não contrariavam isso, né? Todos estavam estativos e eles diziam assim: eu não posso cobrar tanto da polícia porque ela também é má, não tem investimento. Então ficava assim de certa forma, né? Uma conivência assim de eu não posso exigir tanto porque ele também não tem tantas condições de me dar o que eu preciso. Só que aí você se acomoda também, né? E é isso que eu acho que incomoda a gente que estava fazendo pesquisa. Posso só dar um parâmetro para vocês? Na minha área, é a área que tem mais impunidade. Hoje, aqui em São Paulo. A cada 10 inquéritos que eu recebo de homicídio consumado, eu arquivo 9. Apenas 10%. Só 1 em 10 vai virar denúncia. Então, veja, é evidente que se nós tomarmos isso por base... e assim, quando nós mandamos de volta, às vezes, para a delegacia, olha... às vezes vem do distrito dizendo, não encontrei autoria. Mando para o DHPP. Veja, não somos nós que vamos fazer a investigação. Então, eles vão fazer a investigação. Estivemos no local, perguntamos, não temos a autoria e não enxergamos mais nada que possa. Então, aí, veja, ficou no momento, aquele exato momento, onde eu sei que ele não pode me dar mais nada... E eu sei que não dá para pedir também mais nada. Às vezes não é nem questão... É um pouco de estrutura, mas eu vejo que não vai nem para frente nem para trás. 9 requer o arquivamento e 1 nós vamos oferecer denúncia. E desse 1, meu amigo, sei lá quantos vão chegar lá na frente. E mesmo assim é grande o volume, né? Gô, pode falar uma coisa que tu... Nem para polemizar, mas eu queria tocar nos assuntos para a gente pensar mais adiante, continuar pensando a rede... principalmente, acho que são 2 temas afetos à justiça criminal e à segurança pública em geral, que são, me lembrei disso porque o companheiro mencionou, da independência dos órgãos periciais, né, uma bandeira antiga do movimento de direitos humanos em relação à independência da polícia, e a própria questão da unificação das polícias, né, um tema mais complexo ainda, mas que eu acho que também dá dentro disso, a gente precisa lembrar de aprofundar e imaginar formas de trabalhar essas questões politicamente. Gostaria de agradecer a Maria Tereza Sadek,
ao Antônio Maffezoli, ao promotor Levi Emanuel Magno, por ter nos prestigiado aqui com a presença, com as falas, com o debate. Em nome da rede, gostaria de também agradecer a presença de todos vocês aqui. Acho que esse seminário foi rico justamente porque teve a participação e plateia cheia. Então, isso é muito bom. E o que a gente espera, além de construir, né, essa agenda, é também multiplicar. Então, hoje, na saída, vocês vão poder pegar a pesquisa, né, do Instituto Sou da Paz, e tem as demais pesquisas da ARP, do ITTC, do Núcleo de Estudo de Violência da USP, da Pastoral, enfim. São pesquisas que foram produzidas com esse perfil de tentar traçar a questão do problema do uso abusivo da prisão provisória em São Paulo e no Rio, mas que também traçam uma série de problemas institucionais, estruturais, corporativos, enfim, que tem a ver também, né, a gente discutiu aqui a questão de estar perpassado por uma cultura ainda autoritarista, conservadora e punitivista na sua essência. Então, é um desafio grande, mas eu acho que a gente tem que continuar a luta perseverante. Então, muito obrigada a todos e uma boa tarde.